pergunta que muita gente faz é se vale ou se não vale a pena estar morando no sítio, morar distante da grande cidade, morar num lugar um pouco mais afastado, mais isolado, perto da natureza. Talvez você esteja se perguntando sobre isso, se vale a pena, se não vale a pena, alguns perigos. Eu vou falar sobre esse assunto hoje. Eu espero que você fique nesse vídeo até o final. Espero tirar algumas dúvidas sobre isso e espero que você realmente também concretize seu sonho e venha para um lugar mais tranquilo. Vamos lá? Fica no vídeo até o final. Se você está pensando em mudar para o sítio, para uma chácara, para um lugar mais tranquilo, para um lugar mais reservado, você chegou no vídeo certo e deve ficar até o final. Eu sou o Sandro Ribeiro, proprietário do sítio Sancai. A gente tem outros canais no YouTube, mas esse especificamente a gente fala sobre morar no sítio, principalmente a busca aí de um sítio sustentável. Você que está pensando, ainda está em dúvida, se muda, se não dúvida, está fazendo um planejamento aí para o futuro, você chegou no lugar certo. Vamos responder hoje algumas perguntas comuns, mas antes eu sempre morei numa capital, mas sempre busquei também ter um pouco mais de tranquilidade. Há 10 anos eu moro no interior, 300 quilômetros de uma capital, e há 7 anos desses 10 anos, 7 últimos anos, eu fui ainda mais para a roça, mais para o sítio. A gente adquiriu um terreno, construiu, montou negócio há mais ou menos em 7 anos atrás, e a gente está aí a uns 10 quilômetros da sede do município. Existem algumas vantagens que melhoram muito a qualidade de vida e eu quero falar sobre isso hoje. Um dos tópicos muito comum é quais benefícios tem de morar no sítio. Além de uma proximidade da natureza, uma vida mais tranquila, pouco barulho, às vezes que passa um carro ali na frente, mas tem muito mais barulho dos animais, barulho da natureza perto de você. Isso lhe dá uma tranquilidade, abaixa o estresse, melhora a questão até de ansiedade. Então isso é muito importante, principalmente se você está no meio desse quadro. Se hoje em dia você trabalha num local muito estressante, está querendo mudar, é uma ótima opção. Além disso, você tem coisas muito mais perto de você. Algumas coisas que na cidade grande é um pouco distante, você fazer um mercado, ir numa farmácia, se deslocar para o seu trabalho. Quando você mora no interior, numa cidade menor, ou até mesmo vai para a zona rural mesmo, você já fica um pouco mais perto das coisas. Então aquelas longas distâncias que você ia para fazer algumas coisas, você já faz muito mais fácil, que é muito mais rápido. Se além do sítio você tem uma casa na sede do município, aí as coisas ainda ficam muito mais fáceis para você agilizar negócios e fica muito mais próximos a comércios que vão te ajudar no dia a dia. Um benefício também muito legal é você poder produzir seu próprio alimento, às vezes criação de animais, às vezes plantação de uma hortaliça, de uma fruta, de uma verdura. Isso é muito importante, porque além de reduzir seus custos com esse tipo de custo, também tem um trabalho que você tem, que melhora a sua mente, melhora seu desempenho no dia a dia, tanto fazendo trabalhos manuais quanto cuidando de outros animais. É bem importante isso. Outro fator muito comum é perguntar quanto é que custa morar num sítio. Existem alguns custos que tem pessoas que falam, mas é o mesmo custo que você teria se você estivesse numa capital ou num grande centro. Energia, água, aluguel, se tudo isso já é um custo onde você está, você vai estar transferindo esse custo para outro local. Normalmente energia, você tem algumas vantagens em relação a descontos quando você mora na zona rural e quando sua energia é trifásica, você consegue aí preços melhores. Água vai depender muito de como é sua cidade. Minha cidade não tem um grande abastecimento de água, isso é um problema. Mas a gente monta estruturas que faz com que armazene água da chuva durante o período e que possa usar no período que você está com estiagem, dependendo da sua região. Existem regiões do Brasil que tem muita abundância de água e outras têm pouca abundância. Em relação à alimentação, eu já falei que alguns alimentos você pode reduzir o custo porque você mesmo pode plantar eles. Mas em algumas outras situações, o custo de aquisição às vezes é menor, porque às vezes você compra direto de um produtor, às vezes de carne, às vezes de hortaliça, e às vezes os mercados têm alguns descontos, algumas vantagens de comprar direto dos produtores pelo comércio ser de interior, ou pela quantidade que eles compram. Então às vezes você consegue produtos mais baratos
quando você está no interior do que quando você está na capital. Agora, um sítio com certeza vai ter custos que às vezes você não tem numa grande cidade. Às vezes você precisa de uma pessoa para te ajudar numa mão de obra, numa capinagem, num cuidado de animais. Às vezes você precisa fazer algumas edificações, construir algumas coisas, construir depósito, comprar algumas ferramentas. Isso vai depender de que tipo de sítio e que tipo de atividades você faz em seu sítio. Mas lembrando, às vezes algumas atividades também te remuneram. Então isso passa a ser um custo que você não teria, mas você facilmente depois consegue pagar esses custos com a produção que você vai ter no sítio. Outra pergunta que muita gente me faz é como viver no sítio. Para você que procura uma tranquilidade, quer algo mais tranquilo, você vê que eu estou aqui apontando para a pista, às vezes passa uma moto, passa um carro, mas nem faz tanto barulho. Agora mesmo, até os passarinhos estão quietos, até as galinhas estão quietas. Então você que busca uma tranquilidade, não tem local melhor para você estar do que afastado de um grande centro. Você está num sítio. E se você está nessa vibe de contato com animais, contato com a natureza, não tem coisa melhor e com certeza você vai conseguir. Mas claro que também tem os desafios, tem alguns animais peçonhentos que às vezes pode ter em alguma região, pode não ter em outra. Tem algumas coisas braçais que você precisa fazer no seu dia a dia. Às vezes não tem um vizinho para você pedir uma canequinha de açúcar. Então esse tipo de coisa você precisa aos poucos ir montando uma infraestrutura para que cada vez mais seu sítio fique sustentável e independente. E algumas pessoas ficam com medo também, e esse é outro tópico, sobre a valorização do sítio depois que você chega. Isso é muito relativo, vai depender muito de que tipo de vegetação você tem no seu sítio, se você tem uma estrutura para criação de animais, se o seu solo é fértil, se não é fértil, se tem uma incidência de chuva, se essa chuva atrapalha, se essa chuva valoriza. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Isso para você que às vezes está pensando em comprar e já está ali pensando na frente em vender de novo. Tem muita gente que compra uma coisa já pensando em vender. Então, quanto mais de infraestrutura voltada à sustentabilidade do sítio, não é só fazer uma infraestrutura por fazer. Não é fazer uma churrasqueira se você está num lugar que não tem muita carne. Mas se você faz uma estrutura, cava um poço profundo, tem um açude, tem árvores que geram frutas, tem animais que geram sustento para o próprio sítio, isso vai fazer com que cada vez mais ele fique valorizado e tenha uma boa aceitação se caso no futuro você queira vender ele. Existem várias outras informações importantes que eu quero te falar exatamente se vale a pena ou não vale abrir seus olhos para você fazer um investimento de uma maneira tranquila, de uma maneira sensata, com o pé no chão, sabendo se vai dar certo ou não. Então eu escrevi um artigo que eu deixei o link aí embaixo e nesse artigo eu falo sobre muitas mais vantagens e algumas desvantagens para você tomar a melhor decisão de ir para o sítio e transformá-lo ele num sítio sustentável, porque eu também deixo um e-book para você baixar gratuitamente dos passo a passo para você ter um sítio sustentável. Um grande abraço, espero que você tenha gostado. Vai no link da descrição, lê esse artigo que tem muito mais informação sobre se vale ou não vale a pena você ir morar no sítio. Um grande abraço, até!